Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e o 3. Não vou perguntar quem achou, porque a igreja é atualizada e tem um telão poderoso aqui atrás. Eu leio, você acompanha, por gentileza. Se uma palavra ou outra for diferente, é questão da tradução, mas não há problema nenhum, o texto vai nos levar ao mesmo lugar. Versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: levanta-te, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai em direção a uma terra que eu, Senhor, ainda te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Preste um pouquinho da sua preciosa atenção, por favor. Esse texto que nós iremos trabalhar nessa noite é um texto muito conhecido. O capítulo 12 do livro do Gênesis, ele não é só um marco no Antigo Testamento, mas também um ponto crucial na vida do patriarca Abrão, que mais à frente passa por uma alteração no seu nome, na sua identidade, porque Deus lhe acrescentou as nações. Então, de Abrão, ele passa a ser chamado de Abraão. Porém, no capítulo 12, nós vamos presenciar o primeiro contato direto entre Deus e o patriarca. Todos nós sabemos que todo personagem bíblico sempre vai nos reportar a um ponto que mais marcou a sua história. Se eu estivesse pregando sobre Daniel, automaticamente você lembraria da cova dos leões, porque foi o que mais marcou a vida de Daniel enquanto estava na Babilônia. Se eu estivesse falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, você ia lembrar da fornalha de fogo, porque foi o que mais marcou a vida dos 3 jovens hebreus durante o cativeiro. Se eu estivesse falando sobre Jeremias, você lembraria da casa do oleiro, sobre Ezequiel, do vale de ossos secos e por aí sucessivamente. Só que o personagem de hoje é Abraão, e nós sabemos que Abraão foi um levantador de diversos altares, a saber 4 altares. Nós sabemos que a obediência de Abraão foi ao extremo. No capítulo 22 ele teve a fidelidade em obedecer a Deus, de entregar o filho a quem tanto amava por cumprir um padrão de obediência. Mas o que mais marcou a vida do patriarca Abraão não foram só os altares que ele levantou, e sim a fé. A fé de Abraão continua deixando muito ensinamento para a igreja atual, ao ponto da Bíblia dizer que Abraão creu no Senhor, acreditou no Senhor. E foi justamente pelo fato de ter acreditado em Deus que tudo que tinha lhe foi imputado como justiça. E isso nos ensina que Deus é um Deus que sempre vai ser justo com todos aqueles que decidem nele crer e nele acreditar. Deus não deve nada para ninguém. E na verdade, quando Deus libera o tempo da colheita, essa colheita que vem de Deus sempre é maior do que a nossa semeadura. Só que no capítulo 12, quando Deus se manifesta para Abraão, Deus está falando sobre uma promessa que acontecerá em um tempo futuro e também está falando sobre algumas exigências do tempo presente. Dificilmente na Bíblia nós vamos encontrar Deus falando sobre promessa primeiro e falando sobre exigência depois. A ordem sempre é exigência primeiro e promessa depois, porque essa ordem é estipulada por Deus, porque nós só iremos viver o que Deus tem para o futuro se nós estivermos dispostos a obedecer o que Deus tem para o presente. Isso é bíblico. Em Deuteronômio você encontra a lei dizendo todas as exigências. E quais são elas? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer às suas leis, os seus mandamentos e os seus estatutos, cumprindo essas exigências, nós entramos no campo da promessa. Certamente a bênção do Senhor correrá atrás de ti e te alcançará. Ou seja, para que a bênção de Deus corra atrás de alguém e alcance esse alguém amanhã, esse alguém precisa estar disposto a obedecer a Deus hoje.
Então, se eu não obedeço o que Deus ordena hoje, eu também não estou apto para viver o que Deus tem para amanhã. E quando nós entendemos o padrão da obediência, nós descansamos no que tange ao resultado. Porque há uma diferença no resultado daqueles que obedecem para aqueles que desobedecem. Os desobedientes correm atrás, cansam, se frustram e não alcançam. E é por isso que vivem desacreditados. Os obedientes não. Os obedientes não correm atrás do que querem. Obediente não dá jeitinho brasileiro. Obediente não força a entrada. Obediente não tenta fazer acontecer. O papel dele é obedecer. E o de Deus é fazer com que aquilo que é dele alcance ele aonde ele estiver. Então, se eu obedeço a Deus, eu não forço, eu não tento, não dou jeito, porque a obediência hoje faz o que é meu me alcançar amanhã. Então, a primeira coisa que eu queria ministrar ao seu coração é: se você é obediente, descansa, relaxa, tranquiliza, fique em paz. O que é de Deus para a sua vida vai te alcançar, vai chegar na sua porta. Deus sabe aonde você mora, Deus sabe o seu telefone, Deus sabe o seu endereço. Sem forçar, vai acontecer, porque a bênção de Deus sabe encontrar crente que obedece. Qual é o padrão da exigência? Primeiro, levanta-te. E essa palavra levanta-te marca muito, porque não é um movimento corporal que Deus está exigindo, é uma mudança de comportamento. E por que isso? Porque o que Deus está dando para Abraão não é só uma promessa. Abraão está se tornando um ponto de referência para outras nações. Por intermédio dele, outras nações, outras gerações serão alcançadas. Então, toda vez que Deus escolhe alguém para impactar outros, essa pessoa precisa se posicionar de acordo com o peso daquilo que ele recebe. Fica triste, não? Quem tem chamada, quem tem ministério, quem tem vocação, quem foi levantado para influenciar, me perdoa, não pode andar como todo mundo anda, não pode falar como todo mundo fala. Você não pode se vestir como todo mundo se veste. Você não pode curtir o que todo mundo curte, seguir quem todo mundo segue, compartilhar o que todo mundo compartilha. E por quê, pastor? Porque antes das pessoas ouvirem o que a minha boca tem a dizer, elas vão avaliar a minha conduta, a minha maneira de viver. Eu queria que você entendesse com todo carinho que eu vou falar. Se não consegue pregar com a vida, para de tentar viver dando lição de moral com a boca. Se não consegue pregar com a conduta, se não consegue pregar com a forma de viver, para de querer dar lição de moral com aquilo que sai da tua boca. Se levanta, Abraão, se posiciona, porque posicionamento faz parte daquele que recebe uma chamada. Porque tudo que Deus dá para o homem é pesado, irmão. Pregar é pesado, cantar é pesado, pastorear é pesado, ensinar é pesado, liderar é pesado. E tem hora que parece que é tanto peso que a gente não aguenta. E quem nunca fez essa pergunta, por que não deu para outro? Tanta gente melhor do que eu, tanta gente com a qualificação melhor do que a minha, tanta gente com ensinamento, com uma base maior do que a minha, e por que não deu para outro e me escolheu? Primeiro, quando Deus chama alguém, Deus não olha a cor. Quando Deus chama alguém, Deus não olha endereço. Quando Deus chama alguém, Deus não olha a conta bancária. Quando Deus chama alguém, Deus não olha o currículo. Quando Deus chama alguém, a primeira coisa que Deus olha é coração, humildade e disponibilidade. Então, quanto mais humilde você for, mais longe você vai. Quanto mais disponível você estiver, mais vezes Deus vai te enviar. Eu não estou pregando para gente que sabe. Eu não estou pregando para gente que pode. Eu não estou pregando para gente que é. Eu estou pregando para gente que não sabe pregar, mas se Deus encher, prega. Eu estou pregando para gente que arranha cantando, mas se Deus usar, canta. Eu estou pregando para gente que não teve a formação acadêmica, mas se Deus chamar, ele se dedica à palavra e prega para quem quer ouvir. Então, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que faz Deus projetar alguém, é humildade e disponibilidade. Se levantou? Ok. Entendeu o peso? Ok. É pesado, mas a gente aguenta. Por que nós aguentamos? Porque jamais Deus vai depositar peso sobre alguém que não tenha estrutura física, espiritual e emocional para administrar aquilo que Deus está dando. Deus jamais vai depositar peso sobre uma casa que não tem estrutura para cair com o peso que recebe. Então é por isso que Deus te escolheu. Porque antes de Deus depositar o peso que você carrega, Ele já fortaleceu a sua estrutura.
As pessoas que estão ao nosso redor acham que iremos cair porque elas só enxergam o peso que a gente carrega. Só que Deus não enxerga peso, Deus forja a estrutura. Então, por favor, nesse ano de 2022, você vai aguentar, você vai pregar mais, você vai cantar mais, você vai se dedicar mais. E mesmo parecendo que vai cair, não vai. Porque no olho de quem te enxerga é peso, mas diante do Deus que você serve é fortalecimento de estrutura. Quando eu falo sobre peso, quando eu falo sobre carga, eu preciso falar só uma coisa para entrar no texto. Algumas pessoas começam o ministério e não terminam, porque elas se apaixonam pelo glamour do cargo e não se preocupam em avaliar o peso da carga. É por isso que tem gente que pregava e não prega mais, cantava e não canta mais, orava e não ora mais, abriu igreja, a primeira crise fechou. Por que isso? Se apaixonou pelo cargo. Achou que é bonito pregar, achou que é legal cantar, achou que é muito interessante abrir igreja. Só que quando o peso veio, não tinha estrutura para aguentar e jogou fora aquilo que deveria manter. Fica triste não. Se você não aguenta o peso da carga, para de brigar pelo cargo. Se você não aguenta o peso daquilo que deseja, para de brigar por aquilo que você não consegue administrar. Cargo eu uso na igreja, carga eu carrego depois que o culto acaba. Se levanta, ok. Se posiciona, ok. E agora? E agora sai. Se levantar é posicionamento, sair é entrar em movimento. Há uma junção. Posicionamento primeiro, movimento depois. Porque não é movimento na frente e posicionamento depois. É porque Deus não quer movimento de gente que não se posiciona. Primeiro eu preciso aprender a me posicionar para depois ter direção, para me movimentar. Outra coisa que eu preciso falar: Deus jamais vai levantar alguém para ficar parado. Eu nunca vi Deus investir em alguém para não ter produtividade dessa pessoa. Aí eu queria entender como é que tem gente que vem para a igreja, não levanta a mão, não canta, não ora, não faz nada, aí usa aquela desculpa: eu sou quietinho. Mentira, nunca foi. Não era quieto no pagode, não era quieto no forró, não era quieto no carnaval, não era quieto no barzinho da esquina. Quando ia para lá, dançava, quadradinho de 4, quadradinho de 8, ia para a boca da garrafa. Carnaval era da primeira lileira do cordão do Bola Preta. E vem para a igreja, fica quietinho. Olha para o coleguinha que está do lado e diga para ele: movimenta, Deus investiu em você. Produza, Deus investiu em você. Reage, Deus investiu em você. Seja produtivo. Levanta, ok. Se posiciona, ok. E agora, movimenta. E qual é a movimentação? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai e vai. Sai primeiro, vai depois. Por que isso? Porque Deus sempre vai dar visão para quem aceita a direção. Vai para uma terra que eu, Senhor, ainda te mostrarei. Isso aqui é muito impactante, pelo menos ao meu coração. Por quê? Porque é totalmente o oposto daquilo que nós queremos. O que nós queremos? Que Deus chegue diante de cada um de nós, diga como vai ser e depois nos convide para ir. Não seria bom se no dia 31 de dezembro de 2021, Deus se apresentasse para você, mostrasse o 2022 completo e dissesse: inclui o que quer, tira o que não gosta, aprova que a gente vai. Vê primeiro, vem depois. Analisa primeiro, vem depois. Não seria bom? Só que Deus não é um Deus que mostra primeiro e chama depois. Deus é um Deus que chama primeiro para mostrar depois. Isso é fé, é acreditar na voz daquilo que eu não vejo. E isso, na verdade, é a base do evangelho, porque evangelho nos traz momentos de dúvida, é claro, porque tem dia que você vem para a igreja e você escuta coisas que não tem nada a ver com a sua realidade. Quem nunca passou por isso, dispensa vazia, chegou na igreja e alguém disse: vai transbordar, não transbordou até hoje. Gente com a família destruída, casamento em crise, vem para a igreja e alguém profetiza: vai dar certo, vai crescer, e não acontece. Como é que o equilíbrio fica? Tem hora que dá vontade de
acreditar mais no que eu estou vendo e desacreditar daquilo que eu estou ouvindo, mas isso é evangelho. E evangelho não é acreditar no que vejo, evangelho é caminhar sem ver, acreditar sem ver. Eu estou pregando para a gente que está em dúvida, acredito no que vejo, acredito no cenário, acredito na palavra. Ah, pelo amor de Deus, fica com a palavra, meu filho. Se a palavra te garante que você e a tua casa servirão ao Senhor, é questão de tempo para toda a tua casa entrar por aquelas portas. Se a palavra te dá o selo de garantia que você está guardado, protegido, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, acorda tranquilo, trabalha tranquilo, adora tranquilo, porque você está na garantia da palavra. Pandemia colocou máscara na nossa boca. Só que Deus quer colocar venda nos nossos olhos, para que nós possamos andar sem ver e acreditar que Ele sabe onde está nos levando. Abraão saiu, obedeceu, enriqueceu. E a Bíblia diz que após esse crescimento, a terra não podia suportar o que Abraão tinha. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando a Bíblia diz que a terra não podia suportar ou comportar o que Abraão tinha, o que o texto está dizendo é o seguinte: você terá mais coisas do que espaço. Eu consigo trocar o púlpito a qualquer momento, porque eu tenho mais espaço do que púlpito. Agora, quando eu tenho mais objeto do que espaço, não tem como trocar, porque eu tenho mais coisas do que terreno. E qual é o pensamento de Deus em dar mais coisas do que aquilo que eu possa guardar? Quer saber? Primeira opção: ou eu derrubo e alargo para receber tudo que está vindo, ou eu começo a compartilhar com quem precisa do que na minha casa sobra. E eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas Deus não te chamou para acumular coisas. Deus te chamou para ser distribuidor delas. Deus não te chamou para viver guardando o que tem com medo de perder. Deus te chamou para compartilhar daquilo que Ele te deu, porque você nasceu para transbordar, para impactar e para alcançar. Aí alguém diz assim: se eu der, eu fico sem. Se eu compartilhar, eu que terei falta. Você já viu prateleira de supermercado ficar vazia quando o produto acaba? É claro que não, o repositor abastece. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: quanto mais liberal você for, mais abastecida a tua casa também será. Nada do que Deus nos dá pode parar na nossa casa, morrer na nossa vida. Tudo que Deus nos dá é para alcançar alguém que não pode ter aquilo que nos sobra. Abraão cresceu, Abraão enriqueceu. E a Bíblia diz que logo após isso houve um problema. Porque se nós estamos querendo crescer, temos que nos preparar para o crescimento, para o problema que o crescimento traz. Todo crescimento vai trazer problema, de uma veia ou de outra, de uma direção ou de outra. E qual é o problema? A Bíblia diz que os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló, começaram a ter desavenças no território em que habitavam. E a pergunta que eu faço para o texto é a seguinte: se Abraão obedece no capítulo 12, como é que ele tem um problema tão grave como esse, territorial, familiar e financeiro no 13? Quer saber? É porque obediência tem nível. Abraão obedeceu no levantar, Abraão obedeceu no sair, Abraão obedeceu no para onde ir, só não obedeceu no quem levar. Está no versículo 12. Sai da sua terra e da sua parentela. Eu não estou pregando contra a família, até porque a primeira instituição que Deus criou foi a família. Antes da igreja surgir, a família já existia no Éden. O que eu estou dizendo é que nós não podemos confundir amizade, familiaridade com um propósito. Eu não posso colocar na minha vida quem Deus não autorizou a fazer parte dela. Mas eu tento entender Abraão também, porque ele foi chamado no capítulo 12, mas no capítulo 13 o pai de Ló faleceu. Então qual é o pensamento humano que Abraão tem? Se é meu sobrinho, não tem onde morar, mora comigo. Se não tem o que comer, come da minha comida. Tá certo. O que Abraão só não conseguiu entender é que é possível ajudar à distância sem criar um aproximamento. Você pode ajudar desde que mantenha a distância. Então, pelo amor de Deus, para de querer levar para lá quem Deus tirou aqui. Para
Para de querer ressuscitar coisas que Deus matou. Para de querer desenterrar coisas que Deus enterrou. Para de usar desculpa, é meu amigo, é legal, é família, é sangue do sangue. Eu não estou dizendo que é errado ter amigo, pelo contrário. Eu estou dizendo que ele pode ser legal, ele pode ser gente boa, ele pode ser do sangue. Se ele não está debaixo da mesma visão, tira da sua vida antes que você perca o que não tem que perder. Chore o que não é para chorar. Como é que Abraão resolve isso? Ele chama Ló para conversar e a Bíblia diz que a conversa é essa. Abraão é pacífico. Para que não haja contenda entre nós, para que não haja briga, desavença entre nós, vamos nos separar. Precisamos saber terminar coisas que não iniciaram bem. É melhor ter a sua amizade à distância do que a sua inimizade estando perto. Se você quiser a esquerda, é toda sua, eu vou para a direita. Se quiser a direita, ela é sua, eu vou para a esquerda. Ou seja, escolhe a terra que quiser e me dá que sobra. Isso é uma loucura. Porque dar terra para alguém é loucura. Por que Abraão abre mão de terra primeiro? No capítulo 12, sai da sua terra. Primeira coisa que Deus tira de Abraão quando chama é terra. Percebe por que Abraão não briga por terra no capítulo 13? É porque ele já tinha desapegado de terra no capítulo 12. É por isso que nós não podemos reclamar das coisas que Deus tira hoje. Tem coisa que Deus tira hoje para que elas não nos tire da igreja amanhã. Então não reclame daquilo que Deus tira, não reclame daquilo que Deus leva. Se Deus não tirar o que está em você, é isso que vai tirar você da igreja. Eu não sei se você vai pegar o que eu vou falar. Deus prefere tirar de você o que você gosta do que ter você longe da presença dele. Se ele tiver que fechar a porta, ele fecha. Se ele tiver que levar carro, ele leva. Se ele tiver que falir uma empresa, ele fale, mas te perder jamais Deus irá. Segunda coisa, por que Abraão abre mão de terra? Porque entre ter coisas e paz, Abraão optou pela paz. É terra que você quer? Toma. É garagem que você quer? Fica. Tem gente brigando por garagem, nem tem carro para guardar. Tem gente brigando por coisa que não tem utilidade nenhuma. Tirando a paz, tirando o sossego, a bom está dizendo, é coisa? Leva. Até porque Deus não me prometeu coisas. Deus disse que me faria ser uma bênção. Deus disse que eu alcançaria as nações. Nada do que Deus prometeu a Abraão estava ligado à terra, nada. E é por isso que Abraão não briga pelas coisas de baixo, porque ele ainda acredita nas coisas de cima. Toda vez que você vê alguém brigando muito pelas coisas daqui, é porque ele já é desacreditado nas coisas de lá. Quer cantar, canta, quer gritar, grita, quer pregar, prega, quer microfone, toma, quer cadeira, toma, quer liderança, toma. Até porque eu não entendo esse tipo de gente que só prega se tiver microfone, só canta se tiver microfone, só trabalha se tiver de frente. Quem nasceu para pregar, prega na igreja, prega na rua, prega na escola, prega onde estiver. Houve uma conversa, e a Bíblia diz que Ló, olhando para as campinas do Jordão, e vendo que os pastos eram verdejantes, e bom aos seus olhos, escolheu essa terra e partiu em direção a ela. Deixa eu acelerar um pouco aqui. O critério que Ló usa para escolher a terra que vai possuir, são os que os olhos mostram. Só que a Bíblia diz que Abraão também consegue ver a mesma coisa que Ló está vendo. Então perceba, o campo visual é o mesmo, mas o critério da escolha é diferente. Me explica, como é que alguém que enxerga a mesma coisa, na hora da escolha, escolhe diferente? Os dois estão vendo a mesma coisa, mas na hora da escolha, o critério é diferente. Quer saber? Por que Ló trabalha com a vista? Me dá um relato de Gênesis 11, Gênesis 12, Gênesis 13, que você presenciou Deus falando com Ló alguma coisa? Não tem. Ló não tinha o costume de ouvir Deus falar. E quem não escuta o que Deus fala é seduzido pelo que vê. Abraão não trabalhava com a vista. No capítulo 12, Deus fala com ele sem mostrar. Sai primeiro, vê depois. Ou seja, Abraão ouvia mais e via pouco. Quem é acostumado a ouvir o que Deus diz, não se decepciona na hora da escolha, que é uma verdade. Para de acreditar no que vê, porque o campo visual ele engana. O campo visual ele é ilusório. É fácil
fácil ser enganado por uma tinta que passa em cima de uma casa apodrecida, porque a visão só mostra o que está fora, mas a voz de Deus quer revelar o que está dentro. Eu estou pregando para a gente que estava prestes a se enganar, porque estava acreditando na visão. Deus me trouxe aqui para te dizer: fecha o olho, abre o ouvido e acredita na voz. Quem acredita na voz de Deus não erra. Quer um exemplo básico? Eu vim de óculos dirigindo para cá, porque dirigindo eu uso óculos. Tem gente que enxergava bem, hoje não enxerga nada. Tem gente que viu o número do ônibus a 1 quilômetro, hoje fica lá. Faz sinal para todo mundo, para o ônibus errado. Olha o pai falando. Por que isso, pastor? Porque a visão que antes te ajudava, hoje te engana. A visão escurece, a visão envelhece, a visão fica turva, fica embaçada, sim ou não? Pergunta quem não quer calar: Deus erra? Deus mente? Deus falha? Deus se engana? Se você afirma que Deus não erra, não mente, não falha, não se engana, me explica, como é que você consegue acreditar mais no que está vendo do que naquilo que Deus está te falando? Não interessa como vai ser, não interessa quando vai ser. Deus não depende da nossa realidade para realizar coisas. Fecha o olho, acredita na voz. A palavra de Deus é o teu selo de garantia. E eu corro para acabar. Pode botar aqui para mim, por favor, amigão. Capítulo 13, versículo 14. E o versículo 15, por favor. Isso. Igreja chique é outra coisa, né, irmão? E disse o Senhor a Abraão. Quem disse? Quem ouviu? Então a parte de A está dizendo que Deus falou alguma coisa para Abraão. Concorda ou não? Só que Deus só começou a falar depois que alguma coisa aconteceu. Depois que Ló... Ou seja, existem coisas que Deus só vai começar a falar quando algumas pessoas começarem a... Existem coisas que Deus já queria ter falado, não falou. Existem direções que Deus já queria ter dado, não deu. Existem revelações que Deus já queria ter revelado e não revelou. Por quê, pastor? Porque você ainda insiste em manter do seu lado quem Deus não aprovou. Eu queria entender esse critério de escolha. É meu amigo, eu amo, eu estou apaixonado. E que amizade é essa? Que você mantém quem atrapalha e coloca para fora quem te ajuda. Todo aquele que atrapalha a comunicação que Deus quer estabelecer com você, a porta para ele não é de entrada, a porta para ele é de saída. Eu não sei se você vai pegar o que eu vou falar. Hoje não é o culto da chave, Deus não é chaveiro. Hoje não é o culto do carro, Deus não é concessionária. Hoje não é o culto da casa, Deus não é minha casa, minha vida. Hoje é o culto do OLX. Desapega, desapega, desapega. Olha para o coleguinha com carinho e diga: desapega. Está te atrapalhando, irmão, desapega. Está tirando a tua espiritualidade, desapega. Está tirando a sensibilidade, desapega. Tanta coisa que Deus quer falar, tanta coisa que Deus quer fazer, e você ainda insiste em manter quem atrapalha. Pelo amor de Deus, desapega. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eu estou dizendo que Deus disse alguma coisa, mas eu preciso dizer o que Deus falou. Passa aí o versículo 15, campeão. Não sei se é menino ou menina que está lá. Hã? Menino? É que eu estou sem óculos, tá vendo? Estou acreditando na voz. Olha desde o lugar em que tu está. Algumas traduções é frente, retaguarda, esquerda, direita, mas é a mesma coisa. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Passa, por favor. Porque toda essa terra que vê, eu hei de dar a ti e a tua descendência. Na minha tradução está não só hoje, mas para todo. Congela aqui no 15. Quando você mantém quem não é para manter, você perde territórios que Deus já queria ter te dado. Irmão, deixa eu falar o que você tem que entender. Por manter Ló do seu lado, ele não tinha possuído o que estava na frente, o que estava na retaguarda, o que estava na esquerda e o que estava na direita. Você tem noção que existem territórios que Deus já queria ter te dado e só não deu porque você está mal acompanhado? Deus poderia falar: Abraão, o que está na tua frente é teu e acabou. Mas Deus não dá nada pela metade. O que está na tua frente é teu. Retaguarda é teu. Tua esquerda é teu. Tua direita é teu. Traduz!
Deus, pastor, todo o território que te cerca, eu irei te dar. Ô, irmão. Por que Deus não deu só a dianteira ou a retaguarda? Porque quando Deus chamou Abraão e Abraão abriu mão de uma parte da vida ou abriu mão de tudo? Tudo. Quando você abre mão de tudo para obedecer a Deus, você também recebe o tudo que Deus preparou para você. Fica tranquilo, se você abriu mão de coisas, se você deixou de fazer coisas para agradar a Deus e para obedecer a Deus, vai chegar o tempo que Deus vai restaurar com tudo aquilo que você precisa também. Segunda coisa que eu falo sobre isso para correr e acabar. Está escrito que Deus ia alugar alguma coisa? Vou te vender essa terra. Eu vou te dar. Quando Deus chamou Abraão, ele não conheceu o Deus que diz sai, o que abandona, o que deixa. Porque no começo ninguém ganha, no começo a gente perde. Só que agora Abraão está conhecendo o Deus que dá. Deus disse, eu te abençoarei. Você sabe o significado da palavra abençoado? Autorizado. Quando Deus abençoa alguém, o que Ele está dizendo é, eu estou te autorizando a possuir o que já é seu. O que Deus está dizendo ao seu coração hoje é, se Deus te autorizou, conquista. Se Deus te autorizou, entra. Se Deus te autorizou, vai. Só que tem gente que tem medo, o sinal está verde, está com o pé no freio. Tem gente que Deus já mandou, vai! E você está segurando com medo de não dar certo, meu filho. Como vai ser? Não tenho dinheiro para pagar, relaxa, está escrito, eu vou te dar. Como vai ser? O dono do imóvel não tem um coração de pedra. Se Deus fez água sair da rocha, porque Deus não pode amolecer o coração de alguém. Eu estou pregando para a gente que está em dúvida, eu estou pregando para gente que está com medo, entro ou não entro, assino ou não assino, faço ou não faço. Deus está dizendo, está autorizado, entra, está autorizado, assina, está autorizado, vai. O teu papel é ir, o meu é eu vou te dar. Eu estou pregando para gente que vai receber coisas que nunca imaginou. Eu estou pregando para gente que vai comer o que nunca imaginou, vai vestir o que nunca vestiu, vai entrar onde nunca entrou, vai voar como nunca voou. Eu estou pregando para gente que está debaixo de autorização. 2022 é um ano de rompimento para quem é autorizado. Aponta o dedo para quem está do teu lado. Não é dedo de X9 não, hein? É dedo de profeta. Diga vai, está autorizado. Diga entra, está autorizado. Diga assina, está autorizado. Possui, está autorizado. Serrei. Alamantaramachanda. Uinacai, Jomenência. Tá com medo de quê, meu filho? Tá na dúvida de quê? Deus é o teu selo de garantia, acredita. Deus é a tua direção, acredita. Olha pro coleguinha que tá do lado. Diga, tá com medo de quê? Tá autorizado. Tá temendo o quê? Tá autorizado. Você tá autorizado, meu filho. Já era pra estar lá. Já era pra estar morando lá. Você tá autorizado. Deixa eu acabar. Eu quero voltar. Deixa eu só te falar uma coisa para você pegar. Uma resposta de Deus para você e uma lição. Algumas pessoas estão pedindo para Deus tirar da vida dela aquilo que atrapalha. Quer resposta? Não vou tirar nada. Não foi eu que coloquei. Tira Ló da minha vida. Não tiro, não foi eu que coloquei. Tira ele daqui, eu não quero mais. Deus está dizendo, não vou tirar, não foi eu que coloquei. O que você pega sem Deus autorizar, você resolve sem Deus se meter. Não teve coragem de iniciar? Termina. Não teve coragem de trazer para perto? Bota para longe. 3 coisas para a gente acabar. Que todo conquistador precisa ter. Quando Josué recebe Jericó como herança, antes da muralha cair, 3 coisas Josué fez. Primeiro, espia. Segundo, rodeia. Terceiro, conquista. Sabe por que você não conquista coisas? Porque você não coloca direção na sua conquista. Você não olha para o que quer. Se você tiver 1 milhão, o que você faz? Não sei, por isso que não tem. Se você tiver um carro, vai passear para onde? Não sei, por isso que ainda não comprou. Você não tem nada que te estimule a ter. Você tem que espiar. Primeiro Josué espiou. O que é espiar? Olhar.
Pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Olhar paga. Olhar paga. Vai naquela casa, olha para ela. Vai naquele carro, olha para ele. Vai naquele apartamento, dá uma paquerada nele. Olha para aquele carro, pisca para ele e diga: estou te querendo. Vai naquela casa, olha para ela e diga: o próximo morador dessa casa sou eu. Ei, irmão, você tem que olhar não paga. E depois que você passa da etapa da espiagem, olhar, você entra no rodear. E o que é rodear, pastor? É difícil me pegar, né, pastor? Vou parar para o senhor pegar. O que é rodear? Agora não dá, vou ter que voltar. O que é rodear? É andar ao redor daquilo que é seu. É dar voltas naquilo que é seu. Muda o trajeto, muda a rota. Amanhã, sexta-feira, vai lá, pisa na calçada. Amanhã, sexta-feira, vai lá e corre na calçada. Amanhã, sexta-feira, vai lá, marca território, rodeia a terra. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: o que aconteceu? Você não vem aqui? Você não é de passar aqui? A resposta é: tô possuindo a terra. Tô possuindo a terra. Outra coisa que eu preciso falar: tinha gigante na terra, sim ou não? Sim, mas Josué precisou brigar? Claro que não, meu filho. Há uma conexão entre o dono e a terra. Quando eu piso, a terra expulsa o gigante. Olha para quem está do teu lado. Olha, diga para ele: pisa na terra que o gigante sai. Pisa na terra que o gigante sai. Pisa na terra que o gigante sai. Igreja boa de pregar. Uma cantará machanda. Ela mais é camantará macheia. Telemantará macanta poma nude coma. Escuta para eu acabar. Escuta para eu acabar. Igreja acesa, né? Espiou, rodeou. E agora? Toca a trombeta. Espia primeiro, rodeia depois, trombeta é o último. Sabe qual é o seu problema? Você quer tocar trombeta antes de entrar? Você quer postar antes de assinar? Você quer gritar antes de pegar a chave? Faz isso não, irmão. Entra primeiro, grita depois, assina primeiro, faz barulho depois, possui primeiro, publica depois. Hoje a ordem de Deus é: espia calada, rodeia calada, depois publica, depois faz festa, depois toca a trombeta, depois. É um tempo de autorização para você. Você está autorizado. Deus está te autorizando. Vá sem medo. Deus foi na frente, vá sem medo. Não interessa a condição que você tem. O banco não liberou, acredita, Deus vai dar. O cheque não tem limite, acredita, Deus vai dar. O saldo está negativo, acredita, Deus vai dar. Sabe por que Deus vai te dar? É porque é tão caro que você não tem dinheiro para comprar. Eu estou debaixo de uma profecia, pastor, da minha esposa. Acabei de pregar em nossa consagração de manhã, em nossa igreja sede. E saindo de Nova Iguaçu, entramos na Via Light. Eu moro em Deodoro, por enquanto. E ela falou assim: para o carro. Falei: aonde? Na concessionária. Tinha uma... Qual é a marca? Não, mas o Kicks é da Nissan. Ela: para. Parei o carro. Ela: agora entra. E mulher, quando começa a falar muito, você sabe, né? Entrei. Falei: agora, o que eu faço? Vai no gerente. Falei: o que eu falo para ele? Pega o preço do 2022. Isso é 2021. Pega o preço do 2022 mais completo que tiver. Falei: para quê?
Ela vai lá. O rapaz veio todo educado, todo sorridente. No final ele não sorriu muito não, porque eu não levei. Sentamos na mesa, mostrou o plano, proposta, assim, com entrada, sem entrada. Aí ele para mim, qual que o senhor prefere? Eu falei, você não está entendendo. Eu sentei porque ela mandou. Não sei o que vai acontecer. Ela mandou eu vir aqui, eu vim, ué. Você não vai comprar o carro não? Eu falei, não. Não estou sabendo disso. Ele, então por que sua filha está pulando no banco e ela está com a mão no volante? Quando eu olhei para o carro, ela com a mão no volante e minha filha pulando no banco. Eu falei, eu não tenho dinheiro nem para pagar o carro, você pula no banco? Passei uma vergonha, né? Saí de lá com o Ford Ka que eu tenho, graças a Deus por isso. Falei, o que você arrumou? O que você me fez passar? Ela disse, estou na etapa da promessa. Estou espiando esse carro há tempo. Você não mandou rodear? Vim aqui rodear. Você estava falando o que para o carro? Ela disse, ninguém senta nesse banco, só eu. Deve estar encalhado até hoje lá. Só vai sair de lá quando eu sair buzinando e tocando trombeta. Diga para quem está do seu lado, coloca endereço na tua conquista. Rodeie aquilo que já é teu. Entra na terra que já é tua. Vem, pastor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Foi um prazer estar com vocês.